Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou professor aqui nesse nosso curso maravilhoso de Cálculo 1 com Python. Não, se você não viu os vídeos anteriores, vale a pena dar uma olhada, vai aparecer um card aqui em cima. Não esqueça que na descrição do vídeo você terá acesso livre e gratuito a todos os conteúdos, materiais, notebook, site, material em apresentação, enfim. Tudo está lá no nosso site. E vamos então dar continuidade ao paradoxo de Zenão. A gente tinha argumentado lá, primeiro falou no primeiro vídeo sobre o paradoxo de Zenão, no segundo vídeo, acho que estão aparecendo cards aí, tá? No segundo vídeo, falou aí sobre os artifícios ou os instrumentos matemáticos que a gente pode utilizar para fazer uma argumentação sobre esse problema, para mostrar que de fato não é um paradoxo. E finalmente agora então a gente vai mostrar um experimento computacional associado a esse problema e ao conceito matemático. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso notebook, pessoal. O que a gente tem? A gente está aqui fazendo um experimento computacional e a gente está tomando como referência o cálculo dessa soma infinita, né? Então essa soma infinita, inclusive, é, o, é um cálculo que, se você fizer aqui o uso das fórmulas que a gente apresentou no vídeo anterior, você vai obter aí o valor 2, tá? O problema é, esses três pontinhos, o que passa na sua cabeça? Ah, isso aqui é uma coisa infinita, né? Mas, em termos de cálculo moderno, de argumentação matemática moderna, quando você escreve, por exemplo, limite de n tendendo ao infinito, né, da soma de meio elevado a n é igual a 2 para todo n pertencente aos naturais, né? Isso não tem nada a ver com infinito. Opa, peraí, como não tem nada a ver com infinito? Não, a argumentação matemática moderna, ela diz o seguinte, você pode fazer essa soma o mais próximo possível de 2. E aí, para isso, você ajusta o valor de n para que isso seja tão próximo de 2 que você não percebe a diferença mais. Certo? Essa é a ideia. Então, rigorosamente falando, o que você precisa? Você vai precisar de um epsilon maior que zero, tá? E aí, para um dado n grande, a partir desse n grande, né, para todo n maior que esse n grande, essa soma que você faz de meio elevado a n menos 2 é menor do que epsilon. Veja o seguinte, então, dependendo do valor do n, a partir de um certo n, você não consegue mais perceber a diferença entre a soma e o valor 2. Então, essa coisa de infinito, na verdade, é só uma anotação para indicar isso, tá? E não é algo, nossa, infinito, então agora estamos perdidos, né? Agora não vou chegar nunca nesse valor, não é isso. Então, essa operação em termos matemáticos, usando notação matemática moderna, é justamente esse conceito, tá? E aí o que acontece? E aqui tem um ponto interessante, né? Que essa soma ela vai dar 2, tá certo? Independentemente da notação matemática que a gente está fazendo, ou do instrumento matemático que a gente usa, só que essa notação ela ajuda a gente a entender melhor o nosso próprio raciocínio, né? A entender como é que é esse comportamento. E para você entender melhor ainda, em termos computacionais, tem um experimento, aqui tem a referência, né? Sobre como é que a gente. Sobre essa questão, né? E inclusive sobre esse programa. O que a gente fez aqui? A gente fez um programinha em Python, que a gente pode até rodar agora, tá? Vou botar aqui para rodar. Que é o seguinte: eu tenho uma soma que começa em zero e tem um n, tá? E tem um epsilon, que você veja aqui, que para mim é o meu valor zero. Esse epsilon para mim é tão pequeno que está muito próximo de zero, tá? Ele já rodou, mas calma que a gente já vai ver o que é o resultado, tá? Aí o que eu faço? Esse aqui é um comando while. O que é o comando while? Enquanto for verdade que a soma, né, o valor da soma, dessa variável soma, menos 2 é maior que epsilon, é maior que esse valor aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar a soma, vai somar meio elevado ao valor n, que começa em zero, tá? Mas depois n vai ser incrementado em 1. Então veja que você vai fazendo a soma, você vai começar no valor 1, que é esse valor aqui, ó, começa n igual a zero, então elevado a zero. Então você vai somar 1.
depois você vai somar meio, depois um quarto, você vai somando isso aqui de acordo com esse valor R que foi dado aqui, tá? Que é meio. Maravilha. Aí o que acontece? Você vai fazendo isso e vai imprimindo qual é o espaço entre Aquiles e a tartaruga. Vamos falar assim, né? Mas na verdade isso aqui não seria não seria apropriado entre Aquiles e a tartaruga. Seria você percorrendo a sala, né? É aquele paradoxo equivalente que a gente fez, em que eu quero percorrer uma sala. Vamos supor aí que a sala tem 2 metros, aí você percorre a metade da sala, que é 1 metro, depois a metade da metade, depois, que é meio metro, depois um quarto e assim por diante, tá? Então, só botei aqui porque estou tentando fazer uma analogia entre os paradoxos, enfim. E ao final, se você conseguir sair desse while, né, que é uma espécie de enquanto, ou seja, se em algum momento essa soma aqui, ela não for, ela for muito próxima de 2, a ponto de ser menor que esse epsilon, e para mim, se for menor que esse epsilon, tá, digamos assim, é praticamente um valor zero, ou seja, praticamente eu cheguei no final da sala, né? Eu estou no final da sala, tá? E aqui é um número de passos. Então, eu dei um primeiro passo, percorri a primeira metade, depois a segunda metade, etc. Então, vamos fazer o seguinte, aqui você consegue já ver, pessoal, os resultados, ó. Então, veja que enquanto eu estou fazendo esse while, né? Dentro desse while, eu executo esses 3 comandos, e esse último comando está fora do while, está fora do escopo do while. Ele vai ser executado quando eu sair do while. Ou seja, eu cheguei ali no final da sala, eu mostro o número de passos, tá? Então ali, ó, tenho 1, meio, 0,25. E aí, ó, tá vendo metade, metade, metade? Eu vou somando. Eu vou somando. Olha, cada vez menor. O meu passinho ali tá cada vez menor. Até que, pum, depois de 27 passos, eu cheguei no final da sala. Aí se você fala, ah, não, mas eu não acredito que você chegou lá no final da sala. Então, se você quiser, eu vou botar aqui, vou incrementar aqui, ó. Vou botar a soma, tá? Vamos botar o valor da soma após N passos. Vamos lá, ó. Olha só, pessoal. Tá vendo? Praticamente 2. Ah, não, mas eu poderia percorrer mais passozinhos, né? A minha precisão poderia ser ainda melhor. Poderia. Poderia ser tão melhor a ponto de nem a máquina perceber a diferença entre a distância que você tem ali, se é zero ou não. Então eu só estou mostrando que, na verdade, você regula esses épsilons, você define um valor de épsilon, e a partir da definição desse épsilon, você vai dando um número maior ou menor de passos, ok? Então essa é aquele conceito que esse limite, na verdade, formalmente falando, em matemática moderna falando, ele deve ser substituído por essa anotação aqui, que é você vai dando passos até que você chegou tão próximo do ponto que você está no ponto. Não tem como afirmar a diferença entre você tá ou não tá no ponto, tá? A partir de um N muito grande. Então, com isso, pessoal, a gente tem um experimento computacional bem bacana. E aí, o que que sobrou para aproximá-la? Pô, não sobrou nada para aproximá-la, sobrou um experimento mais divertido, Tartarugas no Limite. Nossa, o que que vai ser isso, hein? Bom, se você achou interessante esse experimento, aguarde que vai ter um experimento com animações para a próxima aula. E se você achou interessante, bacana o vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse material. É isso, obrigado, espero vocês na próxima aula então, pessoal, para a gente fazer um experimento bem legal com animações, tá bom? Um abraço e até lá, pessoal. Tchau!